Eu fiz a faculdade de psicologia e, e uso a psicologia no meu trabalho, mas eu não trabalho como psicólogo, eu trabalho como terapeuta, porque na verdade eu uso muita coisa da especialização em psicologia junguiana que não é aceita pelo Conselho Regional de Psicologia. Entre elas, o fato de eu ser um professor do Zen Budismo. E isso é um problema para o Conselho Regional de Psicologia ter que aceitar psicólogos que vão trabalhar com coisas religiosas. Mas o Jung trabalhava. Então, o Jung trabalhava com os mandalas, o Jung trabalhava com o entendimento dos mitos das religiões, e isso é complicado dentro do Conselho Regional de Psicologia, porque abre uma brecha para a mistura das tradições religiosas com o que se pode categorizar como atendimento regulamentar do psicólogo, porque eu não vou trabalhar desse jeito, eu não vou limitar o meu trabalho com as pessoas com menos ferramentas, se eu tenho outras ferramentas milenares, já testadas, que funcionam e que não estão no cabedal da psicologia. Entre elas, o budismo. E aqui, nesse vídeo, eu vou mostrar para você que o budismo é uma psicologia de milhares de anos já testada. Presta atenção, que eu vou esclarecer isso com dados para você, com informação. Por que o Zen é uma tremenda uma ferramenta terapêutica e por que eu ajudo tantas pessoas com isso, sem precisar estar preso que outros profissionais possam fazer e usar as ferramentas do Conselho Regional de Psicologia, que façam, que sejam felizes e que usem essas ferramentas. Eu posso usar essas ferramentas, posso usar a programação neurolinguística, que eu tenho a formação e que não é totalmente aceita pelo conselho, e, e vou usar as técnicas milenares que o Jung validou nos seus estudos e vou usar o Zen Budismo como parte disso. Tá? Por sinal, o livro mais importante da vida do Jung é um livro Zen budista escrito por ele no prefácio do livro, né? O Segredo da Flor de Ouro. Então, assim, quem não leu, aí não sabe, né? Mas vamos ao Zen Budismo. Budismo, a mais tradicional psicologia, né? O que eu tenho aqui para mostrar para vocês? A mente sem mapa vira labirinto. Então, nós temos diferentes mapas para ler o processo mental. E a psicologia é um deles. Dentro da psicologia tem vários mapas, né? Nós temos é, a comportamental, cognitiva comportamental, nós temos a behaviorista comportamental, né? Nós temos a própria psicanálise, que tem um tipo de mapa. Então, assim, são diferentes mapas. Você tem expulsar pensamentos, eles voltam com mais força. Como que eu vejo esse funcionamento da mente? Esses fluxos de pensamento? Como que eles são mapeados? A dor não cede quando a mente combate aquilo que ainda não compreendeu. Então, sem compreender, sem ter mapas de compreensão, fica difícil. Eu não consigo resolver um problema que eu nem sei como que é o inimigo, nem sei como dar nome ao inimigo. Uma filosofia voltada para dentro. O problema central, no caso do budismo, é o sofrimento e os processos que o fabricam. Então, o que gera esse sofrimento interno, essa insatisfação interna? Então, nós temos percepção, emoção, atenção e hábito viram objetos de investigação dentro da filosofia budista. Como é que você percebe? O que você sente? Como que eu trabalho para perceber isso? E como que isso está enraizado na vida? O eu aparece como processo condicionado. O eu é essas amarras, essa coisa amarrada, essa estrutura amarrada de hábitos, essa estrutura amarrada de atenção, que nós chamamos de eu. Aparece como processo condicionado, e não é uma substância fixa, porque ele é condicionado, ele pode ser ajustado. A finalidade é terapêutica, compreender para libertar. Eu preciso compreender esses processos internos. Então, o budismo tem isso como essência, é pura psicologia, é pura filosofia da mente. E eu vou ter isso em outras estruturas, eu vou ter isso em outras estruturas da psicologia, da psicanálise, da programação neurolinguística.
na terapia familiar, em várias outras abordagens, séculos antes do laboratório. Vamos lembrar que o Buda é 500 antes de Cristo. A psicologia é aceita no Brasil em 1962 como profissão. Discursos budistas sobre a mente remontam cerca de 450 a.C. O Abhidharma, que é o sistema que cuida da parte de estudos do budismo ligados ao funcionamento da mente, tem experiência entre 150 antes de, né, foi constituída essa parte da filosofia entre 150 a.C. a 450 depois de Cristo. Estados mentais foram decompostos em eventos, causas e relações por centenas de anos. O que são emoções básicas, como elas são estruturadas. E não importa se a emoção surgiu, porque você está cuidando de uma vaca ou está numa teleconferência. As emoções são as mesmas. Ah, mas foi causado pela tela, foi causado pela vaca. As emoções são as mesmas. Então não preciso. Ah, mas isso é muito antigo. A forma de sentir é a mesma. Estados mentais foram compostos em eventos, causas e relações desde essa época. Então tem muita jornada, muita experiência que faz com que isso coletado através da tradição. Psicologia antiga é rigoroso, ciência moderna seria anacrônico, né? Então existe uma condição científica dentro do budismo de entender a mente. A dor tem mecanismos. As quatro nove verdades é uma estrutura da medicina indiana utilizada no budismo como médico da mente. Sofrimento, origem, sensação e caminho. É uma estrutura de estudo que era usada na medicina e que se usa na medicina da mente, chamada budismo. Apego, aversão e ignorância sustentam ciclos mentais. Apego, aversão e ignorância como base dessa estrutura emocional que vai gerar outras emoções, mas elas têm raízes nessas três estruturas. Então, aqui nós temos toda uma árvore geracional de emoções estudadas. Por isso que é tão útil no consultório, no trabalho. A atenção observa o processo antes que o impulso vire ação. Então, eu uso o processo de atenção como um exame de imagem para olhar como médico esse fluxo, essa corrente emocional. Parecido com corrente sanguínea, né? Uma corrente emocional. Ética, meditação e sabedoria formam uma terapia integral, porque eu tenho estrutura de histórica de valores, embasamento. Ah, mas vai estudar estrutura histórica? Para que estudar essa coisa de estrutura? O que é o superego no estudo da psicanálise freudiana, a não ser a estrutura social determinando a relação psíquica com o mundo? É a mesma coisa a ética da tradição. A meditação, para fazer esse trabalho de exame de imagens, e a sabedoria que isso você vai desenvolvendo dentro desse processo mútuo de interação e diálogo que a tradição faz, que a conversa com o professor faz. A mente rega aquilo que repete. Aqui nós temos a questão dos hábitos, a estruturação, o processo de transformação, a chance de transformação. Então, Thich Nhat Hanh, meu professor, aquele que me ordenou, eu tenho aqui a foto com ele, a minha ordenação aqui atrás, a consciência mental atua como um jardineiro. Então eu trabalho nesse sentido de gerar processos mentais. Eu começo a entender essa geração de processos mentais e passo a ser co-criador desses processos mentais. Cada ação rega sementes de sofrimento ou de compreensão. A plena atenção interrompe os automatismos. Eu consigo secar processos que estão germinando ervas daninhas e eu começo a cultivar a cura. Transformar não é reprimir, é reconhecer, escolher e olhar a fundo. É muito direto, é muito rico, é transformador. É uma psicologia de transformação, de desenvolvimento do indivíduo. Percebe? E eu só estou falando de processos mentais. Investigar antes de acreditar. Dalai Lama diz: o budismo é mais que religião, é uma ciência da mente. E ele é um dos maiores incentivadores de pesquisas nessa área. Experiência vem antes da razão. Razão antes do testemunho. Então ele mostra que o budismo é extremamente racional. Tem uma frase famosa do Dalai Lama
que é assim, que ele falava isso nos seminários junto com os cientistas, se vocês me provarem que o budismo está errado, eu mando mudar os textos. Ele falava isso, de tanta crença que ele tinha que a abordagem era científica. Meditação treina a atenção e regula emoções deliberadamente, com intencionalidade, com direcionamento. A ponte com a ciência exige teste, não equivalência apressada. Então, ele colocava isso. Esse livro é maravilhoso, Ciência at the Crossroads, bem complexo, porque são discussões avançadas com cientistas de ponta. Mas a ideia é assim: eu não vou dizer que é igual, mas eu vou fazer as devidas equivalências, os entendimentos. E sim, historicamente, a ciência faz entendimento de processo de consciência bem diferente do como o budismo faz. Mas a gente tem na efetividade da ação da consciência muita similaridade e uma experiência de resultados efetivos na explicação desses processos. Uma psicologia que precisa ser vivida. O mapa pode ser antigo, mas ele é um mapa que explica a experiência que acontece agora. Comece hoje, observe melhor sua emoção e procure começar a entender ela. Isso vai fazer diferença. E eu posso te ajudar nesse processo. Se você quiser alguém que trabalha com uma ferramenta validada há mais de 2000 anos, eu trabalho com isso. Se você quer realmente algo sólido, transformador, eu trabalho com isso. Então, realmente, o budismo é psicologia. Por tudo isso que eu apresentei, por toda essa experiência, por todas essas centenas de textos que fundamentam isso, pelos anos, séculos de prática disso em funcionamento. E a ciência moderna, como o Dalai Lama faz, ela vem, a gente abraça, valida e coloca dentro do processo. Por isso que eu trabalho desta forma. A psicologia, no conselho, tem que trabalhar de outra forma, porque ela precisa regulamentar uma profissão e dizer as regras daquela profissão. No caso do budismo, eu posso utilizar e abraçar o entendimento, não só da ciência, como o Dalai Lama faz nos textos dos simpósios científicos, né, com Daniel Goleman, né, com Richard Davidson, grandes cientistas da mente. Eu trago e absorvo isso e coloco junto com a tradição, junto com a prática de filosofia da mente. Assim como eu posso colocar tudo o que o Jung aprendeu do Zen budismo e mostrar as correlações da psicologia analítica, que é diretamente ligado ao entendimento das grandes tradições, não só o budismo, tá? Que sim, segundo Jung, grande influência sobre ele, mas as tradições indianas, né? O yoga, os símbolos, as mandalas, o tantra, né? Que também faz parte e que aí vai muito além da ciência da psicologia como entendido, né, pela academia em si, tá bom? Então fica aqui aberta essa possibilidade, aberto esse entendimento, mostrando para você, né, com todas essas informações, esses dados, que existem possibilidades sólidas de saúde mental para você aí, tá? A gente está aberto para te ajudar. Espero que você tenha gostado do vídeo, repassa para outras pessoas e ficamos até um próximo vídeo que tenho certeza que também vai poder ajudar. Um abraço, até mais.